goleirão. Mas não é. Parece um golaço. Mas não é. Parece um disco voador. Será que é? Olá, boa tarde. Assim é, sim, parece. Mais detalhes sobre este disco voador daqui a pouco no Globo Esporte, que está decolando agora. 3, 2, 1... Revoada de mulheres na Suécia. Chora, neném. Neném? Também quem mandou tomar nandrolona? E o mancebo Kaká virou astro da noite para o dia. Um Maracanã seguro. A experiência de quem acompanha as torcidas fora do estádio agora vai ser utilizada no policiamento interno. O novo comandante do Grupamento Especial de Policiamento dos Estádios, o GEP, vai continuar o trabalho que começou do lado de fora do Maracanã. Durante 1 ano e meio, o capitão Edmilson foi o responsável pela segurança externa do estádio. Nós escoltávamos as torcidas nos pontos de interceptação, ou seja, nos pontos que as torcidas poderiam se encontrarem, nós reforçávamos o policiamento e fazíamos também reuniões. Ele já anuncia mudanças no esquema de segurança. A maior preocupação é com a saída das torcidas, principalmente nos dias de jogos de decisão. Para evitar confronto, os torcedores do time vencedor só vão sair depois que a outra torcida deixar o estádio. O vencedor, ele naturalmente quer ficar um pouco mais no estádio. Na saída, se tudo correr bem aqui dentro, a facilidade de correr lá fora é maior. O policiamento vai continuar recebendo reforço nos jogos de maior risco. Os jogos mais preocupantes, não diria violentos, realmente é o Vasco e o Flamengo. Os jogos mais calmos, geralmente são jogos entre Botafogo e Vasco ou Fluminense e Vasco também, porque são torcidas amigas, como nós da Polícia Militar, gostaríamos que todas as torcidas fossem. Começa amanhã o segundo turno do Campeonato Carioca. Flamengo e Bangu jogam no Maracanã às 4 da tarde. Em Edson Passos, Fluminense e Olaria rolam a bola às 5 da tarde. Oscar fez a parte dele, 46 pontos, para nada. O Flamengo foi à Casa Branca e se deu mal contra os donos da casa. O Flamengo traz estrelas, Pipoca, o americano Robin Davis e o mão santa Oscar. Casa Branca é um time modesto, sem estrelas. Oscar acerta de 3, mas o time da casa tem farofa. O Flamengo abre 8 pontos em mais uma de Oscar. Oscar segue preciso, até a história começar a mudar. Farofa começa um duelo com Oscar. Quem marca mais de 3? A galera pega no pé do mão santa e ele erra. Casa Branca está na frente, 2 pontos. Farofa está perfeito, ele acerta 3 de 3 pontos. Oscar tenta diminuir, continua enfrentando uma torcida que não para e erra de novo. É bem verdade que mais uma vez ele é o cestinha, 46 pontos. Mas a noite tem outro nome, Farofa. Ele faz 39 pontos. Casa Branca e a torcida mostram que, pelo menos nesta noite, o Flamengo está dominado. A torcida quando vem, lota esse ginásio, a gente fica com mais vontade, mais gana. Foi o máximo hoje. Depois do intervalo, gols da Copa da UEFA. E o incrível time do Vasco no futsal, invicto a 58 jogos. Uma paulista que adotou Curitiba. Gisele Bertucci vai ser uma das 4 brasileiras na disputa do Desafio das Américas de Fast Triatlo, que você vai ver domingo no Esporte Espetacular. Gisele Bertucci, 20 anos, triatleta, campeã brasileira e sul-americana júnior, nascida em São José do Rio Preto, São Paulo, mas com coração curitibano. Em julho do ano passado, Gisele veio a Curitiba para participar de uma competição. Bastou uma semana de treinamentos por aqui para ela gostar da cidade e decidir ficar. Eu já pensava um pouquinho, em investir na minha carreira mesmo, de ir para um lugar que eu conseguisse treinar melhor, ter um acompanhamento. Em Curitiba, ela está morando sozinha, longe da família. Por outro lado, perto do técnico e de bons exemplos do esporte. O Juraci, o Catinha,
a Vanessa, que ajudaram a corrigir muitos defeitos, a crescer no triatlo. A gente está trabalhando muito em cima da natação e da corrida, que também era um dos pontos fracos. Esse é o primeiro ano de Gisele na categoria adulta e o primeiro teste será neste domingo. Ela foi convidada para participar do Desafio das Américas de Fast Triathlon em Santos. Essa prova é meio surpresa, assim, né? Que é muito rápida e são 3 baterias. Então eu espero conseguir ficar perto delas ou até chegar disputando em uma bateria ou outra. Começou hoje o Mundial de Atletismo em pista coberta em Lisboa. 4 atletas brasileiros lutam por medalhas. Mauro Imagem não foi bem nos 60 metros com barreiras e não se classificou, mas ainda tem chance no salto em distância. Sanderley Parrella corre os 400 metros. Fabiane Santos entrou na pista para os 800, mas não se classificou. Ela chegou em terceiro na sua série, mas não foi o suficiente para disputar a próxima fase. E Hudson de Souza vai brigar pela ponta nos 1.500 metros. No vôlei de praia, uma das duplas mais respeitadas do país vem ralando na areia para transformar prata em ouro. O paraibano na arena é defesa, o baiano ataque. Um casamento e tanto. No ano passado, Zé Marco e Ricardo foram vice-campeões brasileiros de vôlei de praia. Campeões do mundo, que trouxeram das Olimpíadas a medalha de prata, inédita para o Brasil. Sem dúvida, 2000 foi um ano muito bom para a dupla. Mas, como diz o velho ditado, águas passadas não movem moinhos. Por isso, Zé Marco e Ricardo já estão de olho na próxima temporada, que começa este fim de semana em Curitiba, com o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia. Parece um teste de repetição, mas é uma corrida contra o tempo. 5 horas diárias para recuperar a forma perdida durante as férias. Há um mês, eles estão sofrendo nas mãos do preparador físico. Ou seria carrasco? Acho que tem que ser assim para a gente conseguir tudo que a gente almeja, todos os nossos objetivos. Então, nada de moleza. A ordem é perder gordurinhas, ganhar condicionamento e reinar nas praias. A gente tem que estar bem com os pés no chão, treinar e saber que a gente pode ser campeão, como também pode perder para uma dupla que a gente nunca imaginava, porque hoje o circuito brasileiro está muito forte. Se não for bem agora, a gente consegue recuperar para estar bem do meio para o final do ano. Esse grandão chorando aí é CJ Hunter, campeão mundial de arremesso de peso. Ele foi pego 4 vezes no exame antidoping pelo uso de nandrolona e finalmente foi suspenso por 2 anos. A supercampeã de atletismo, Marion Jones, defendeu o maridão. O americano anunciou a aposentadoria logo após a suspensão. Últimos preparativos e lá vão elas, montanha abaixo. O esqui continua na Suécia. Tudo ok, mas não para essa aí. Ai! Novidade para a Olimpíada de Atenas. A tocha olímpica de 2004 vai passar por continentes inéditos. A chama atravessará a África e a América do Sul dentro do trajeto até Atenas. Quando o assunto é salão, o Vasco é pé de valsa. A equipe carioca, invicta a 59 jogos, está classificada para a semifinal da Taça Brasil de futebol de salão. O mesmo não se pode dizer do Cressión. Uma família unida. O Crespon de Brasília trouxe para a Taça Brasil um time entrosado, dentro e fora da quadra. 3 irmãos formam a base da equipe. Carlos Magno Santos Coutinho. Carlos Henrique Santos Coutinho. Expedito Loyola Coutinho Filho. Apesar da união da família Coutinho, o time foi desclassificado. Perdeu os 3 jogos que disputou e sofreu 17 gols. E a família lá em Brasília, como é que fica? A família fica torcendo, rezando, mas infelizmente não deu, né? Acho que faltou um pouco de estrutura, mas é isso aí, serve de experiência para o próximo. Situação diferente vive o Vasco da Gama. Já são 242 dias sem perder para ninguém. Neste período, o Vasco jogou 58 partidas, venceu 54 e empatou 4. Nesta Taça Brasil, o time segue atropelando os adversários. Com 3 vitórias, o Vasco já está classificado para a semifinal. Na 4ª rodada, a equipe vascaína venceu o Banespa por 5-3, em um dos melhores jogos da Taça Brasil. Os jogadores comemoram a sequência de vitórias, mas evitam o clima de já ganhou. Nós não ganhamos nada. Nós conseguimos a primeira colocação. Não vai adiantar de nada esse primeiro lugar se a gente
no sábado não consegui passar para a final. O Campeonato Mundial de Cross Country, que é uma corrida a pé cheia de dificuldades, ia ser em Dublin, na Irlanda do Norte. Por causa da febre aftosa, foi transferido para Bruxelas, capital belga. Mudaram novamente. Bruxelas não tem alojamento suficiente. O stand também na Bélgica abriga a competição nos dias 24 e 25, a não ser que mudem amanhã. O tenista Gustavo Kuerten treina em Florianópolis, rapidinho, porque hoje ele já embarca para os Estados Unidos. Depois de vencer os torneios na Argentina e no México, Guga voltou reservado, o acesso à imprensa num dia só, na coletiva. E aí deu para ver que o trabalho é pesado, debaixo de sol, para se adaptar às quadras rápidas que ele vai ter pela frente nos próximos compromissos. O primeiro torneio para onde embarca hoje à noite é o Master Series de Indian Wells. Depois, Guga já fica nos Estados Unidos para outro Master Series, o de Miami, que no ano passado ele ficou em segundo lugar. Perdeu apenas na final para Pete Sampras. Eu sei que eu estou jogando legal, estou no ritmo bom, estou já no caminho certo, já entrei assim, sabe, no meu ritmo do ano. E pô, mesmo se eu jogar lá e não for tão bem, depois eu quero voltar para cá para treinar para Davis. Então, mas eu já estou me sentindo assim no circuito já, isso que é importante. Já estou com o meu jogo já bem, as coisas bem claras assim na minha cabeça para jogar. Mas parece que Guga vai viajar com uma dor de cabeça. A Justiça de Santa Catarina abriu um processo de sonegação contra o tenista. Guga negou as acusações, dizendo que paga todos os impostos em dia e que se recusa a pagar as multas. Com o Rivaldo na seleção, Kluivert faz 1-0 Barcelona sobre o Celta de Vigo. São as quartas de final da Copa da UEFA. Zenden cruza e Kluivert de novo marca 2-0 Barça. E o gol do Celta, Coira. Quinta que vem tem volta em Vigo. No outro duelo espanhol, Alavés e Rayo Vallecano. Azcoitia abre o placar para o Alavés. A jogada começou nesse passe de calcanhar. Que estilo! Escanteio para Dan Eggen aumentar. Agora é a vez de Vulco deixar o Alavés pertinho da classificação. 3-0 e já mais gols. Mais gols mesmo pela Libertadores e Campeonato Pernambucano. É um pássaro, um avião, um disco voador? Epa, um disco voador? A falta de segurança pode fechar parte do estádio do Manchester United. A prefeitura da cidade comunicou ontem que, se os torcedores não ficarem sentados durante as partidas, o clube será punido e parte do estádio terá que ser fechado. Maestro Zagallo com a batuta na mão, orquestra com a bola nos pés e a sinfonia que se ouve é uma ciranda. Existe algo de diferente no reino do campeão. É Reinaldo que entra, Adriano que sai, Rocha de colete, Leandro Ávila na reserva, a defesa com Juan e Fernando, Alessandro na lateral direita, Cássio na esquerda. O Flamengo em 2001 é uma ciranda. Coitado do tio Zagallo. Em 11 jogos na temporada, o Flamengo entrou em campo com 11 escalações diferentes. E para a partida contra o Bangu, 2 novas caras podem entrar nesta dança das cadeiras. São jogadores tão desconhecidos que um crachá não faria mal. O cabeça de área Rodrigo, de 27 anos, chegou à Gávea trazido por Petkovic. Calouro cheio de personalidade. Volto a frisar que se eu não tivesse condições, eu não tinha me indicado. O outro é Carlinhos, de 20 anos e 1,84 m de altura. O também cabeça de área começou a carreira nas divisões de base do clube. Tranquilo eu não tô, eu tenho um friozinho na barriga, né, que todo mundo tem quando estreia. Mas eu tô acostumado a vestir essa camisa desde pequeno, né? Então, quem quiser confirmar o seu lugar, imite Petkovic. Os aplausos são garantidos. O torcedor tricolor está feliz. 2 jogadores do clube foram convocados para a seleção da Colômbia. Asprilla e Viveiros, reforço que veio do Cruzeiro em troca de Alessandro. Eles jogam contra a Bolívia pelas eliminatórias dia tal e tal.
Aos 18 anos, chegou a equipe principal do São Paulo. Semana passada foi eleito pelos internautas o terceiro jogador mais bonito do Brasil e ainda levou o título do torneio Rio-São Paulo, marcando 2 gols na finalíssima. Já sabe quem é? Kaká, um garoto de 18 anos, profissional só há 2 meses, entrou assustado no segundo tempo. Foi um lance meio esquisito, né? Que eu tropecei, caí, a torcida pega um pouco no pé, mas levantei e parti para outra. Partiu para ser o herói do título. O primeiro gol. Foi o gol, né, que deu início à reação, né? Então foi um gol muito importante. O segundo gol foi um momento mágico, né? Que a França meteu uma bola ali que me deixou mano a mano com o zagueiro. Aí eu falei, ali eu tenho que ir para cima, né? Fui para cima do zagueiro e só tirei do Wagner. Kaká chegou ao Morumbi há 10 anos. Ele tinha o talento, o São Paulo, o laboratório. Kaká passou por um tratamento para crescer. Hoje, com 1,84 m, continua com jeito de criança, sem barba e com um sorriso infantil. Eu estava muito alegre ali, né? Foi um momento que eu fiquei muito feliz, que não conseguia me conter, né? Ficava rindo. E foi com muita gente que Kaká comemorou o maior título da carreira, que está só começando. O primeiro dele como profissional. Brincadeirinha, hein? Calma, torcida tricolor. O jogo é dia 27 de março. Quer mais, Kaká? O Esporte Espetacular mostra uma reportagem especial com a revelação São Paulina neste domingo. Pela Libertadores, o Palmeiras estreia com vitória e na estreia do novo técnico Celso Roth, quem brilhou foi Lopes, numa prova de que o mundo dá voltas, muitas voltas. O Palmeiras não jogou bem. Os erros de marcação permitiram que a Universidade do Chile carimbasse 2 vezes a trave de Marcos no primeiro tempo. O que salvou a noite palmeirense foi ter um Lopes inspirado. Ele marcou o primeiro gol com um belo chute de fora da área. O goleiro Vargas contribuiu. Já Marcos não teve culpa no empate. O chute de Pizarro foi forte e no canto. Na tabela com Alex no segundo tempo, Lopes invadiu a área e marcou o segundo gol dele e do Palmeiras. Desta vez, o goleiro Vargas foi atrapalhado pelo zagueiro que desviou a bola, ajudando a premiar o esforço de Lopes, que marcou seus primeiros gols depois de ficar 4 meses suspenso após ser pego no exame antidoping. Não foi um jogo bonito, faltou emoção. Ainda assim, a torcida saiu satisfeita e mais ainda os jogadores. Nesse início de trabalho de um novo técnico, o fundamental era vencer. Pelo Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, o Leomar do Esporte abre o placar contra o Recife. A galera do Recife reclama que foi mão, mas o juiz dá o gol. Tabelinha básica e sobra para Mitas, que de cabeça deixa tudo igual. Fabinho toca para Eduardo, que chuta de canhota, deixando o goleiro conversando com a grama. Esporte 2, Recife 1. E dos pés de Fabinho sai mais um passe para o gol. Agora de Irani, de cabeça, que manda direto no canto. Esporte vice-líder do Campeonato 3, Recife 1. No estádio do Arruda, o Santa Cruz despacha o Vitória. E a goleada começa com o estreante Juninho Petrolina, que faz 1-0 Santa. No segundo tempo, o goleiro colabora com aquela saidinha e Nilson aumenta de cabeça. Estevam na área. Se derrubar, é pênalti. Viu, Robson? Na cobrança, Carlinhos faz o terceiro do Santa. Estevam cruza para Nilson fechar o placar. Final, Santa Cruz, líder do Campeonato 4, Vitória 0. Ontem no Globo Esporte a gente bateu um papo ao vivo com o Ronaldinho por telefone. O craque está clinicamente curado da lesão no joelho e espera retornar às competições em 2 ou 3 meses. Mas o técnico Leão prefere a prudência. Lógico que ele é um jogador excepcional, mas isso não o traz de volta em 24 horas. Ele terá e será observado um carinho especial, um espaço não garantido, mas prometido caso tudo corra bem. E isso nós estamos torcendo para que aconteça. Onde está Aremitas? Mistério. O funcionário do Vasco recebeu um depósito de mais de 2 milhões de reais da Vasco Licenciamentos, a pedido do então vice-presidente do clube, Eurico Miranda. Aremitas enviou um atestado médico por fax para justificar a ausência ao depoimento da CPI do futebol no Senado.
Uma comitiva veio ao Rio conferir essa história. A imprensa não pôde acompanhar a reunião que os representantes da CPI tiveram com a direção do hospital e com 6 médicos que atenderam um funcionário do Vasco, Aremitas José de Lima. O atestado que causou desconfiança na CPI saiu mesmo aqui desse hospital. Segundo o diretor, o funcionário do Vasco teve infarto do miocárdio e ficou internado entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Ele teve alta mais de 2 semanas antes do dia em que deveria prestar depoimento na CPI em Brasília. O paciente pode ter alta 24 horas depois e ter uma intercorrência qualquer, de modo que não é coisa que se pode avaliar à distância. Mesmo 15 dias depois, ele não poderia viajar? Eu diria ao senhor que com 24 horas ou 6 horas depois do paciente ter alta, só se poderá dar essa afirmação examinando o paciente. A comissão da CPI, formada por 2 assessores, um delegado e 2 médicos, deixou o hospital dizendo que a cópia do prontuário médico só será analisada em Brasília. Atenção, as imagens que você vai ver agora são de forte impacto. Talvez seja melhor tirar as crianças da sala. São imagens feitas por um jogador de basquete brasileiro. Será que ele foi abduzido? Este é Fernando Minuti no trabalho, ala experiente, de mão certeira. Este é Fernando Minuti de folga, um cinegrafista amador que adora brincar com a câmera de vídeo. Hobby compartilhado com a família. Foi numa das tantas aventuras como cinegrafista que ele captou estas imagens, dia 2 de janeiro, no horizonte de Franca. Logo surgiu a hipótese, tratava-se de um OVNI. OVNI é um objeto voador não identificado, não é um disco voador. A estranha luz deu margem a muitas interpretações. Seria um disco voador? Para desvendar o mistério, nós procuramos quem entende do assunto, um ufólogo da cidade de Varginha, Minas Gerais. Após examinar com cuidado as imagens, o Birajara Rodrigues encontrou uma explicação. Nós levamos a fita com a entrevista para a família de Fernando matar a curiosidade. As imagens que nós estamos vendo têm todas as características de estarem denotando apenas a deformidade de um ponto de luz filmado a grande distância, com características próprias já que nós conhecemos a fundo, inclusive os cortes superior e inferior, demonstrando assim que, sem dúvida, foi filmado o planeta Vênus. Meu lance é jogar basquete, a filmadora foi só um hobby. Meu lance é jogar basquete. Sem dúvida, foi filmado o planeta Vênus. Março na Globo. Tony nunca foi de misturar vida pessoal com trabalho, mas no seu namoro com Vanessa é impossível separar as coisas. Vanessa é nossa melhor cliente. Olha, investe uma fortuna aqui na corretora. E se um dia essa relação acabar, ele vai ficar em maus lençóis. Tony, você não pode terminar com a Vanessa. Se você fizer isso, o que acaba é a corretora. Mas o cara nem imagina que uma bela jovem pode tocar o seu coração e transformar a sua vida. Ele vai ficar espantado porque você é uma moça. É uma moça muito bonita. Nesta segunda, estreia de Ana Maria Moretson, a nova novela das 6, Estrela Guia.